Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo do Advento, a figura que nos é apresentada é a de João Batista, aquele que tem a missão de preparar o caminho do Senhor, endireitar suas veredas, preparar para o Senhor um povo bem disposto, para que assim, quando Cristo iniciar a sua vida pública, ele já seja conhecido, ou pelo menos esteja sendo aguardado. E João vive de modo simples, no deserto. As pessoas é que precisam buscar por ele, a pregação dele vai atraindo as pessoas à medida em que elas vão conhecendo, e elas precisam ir até João, ouvem a sua pregação, o seu convite à conversão, são batizadas por ele. Porém, este João, ele é a voz que grita no deserto, mas ele não é a palavra. Nós vamos ouvir no prólogo de São João que Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então João é a voz, mas não é a palavra. A voz sem palavra é barulho. A voz sem palavra é barulho. Mas a palavra é que dá sentido à voz que grita. João é a voz, mas Cristo é a palavra. E essa palavra que muda, essa palavra que converte, esta palavra que transforma. E é essa a mensagem que a liturgia de hoje nos traz neste segundo domingo do Advento. Esta conversão, esta metanoia, essa transformação que acontece no mundo e acontece dentro de nós a partir da palavra que é Cristo, que quando entra pelos nossos ouvidos, ela vai nos transformando, ela vai nos moldando, e ela tem força, diz aqui o profeta Isaías na primeira leitura, quando ele começa a falar assim: o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, até uma criança poderá tangê-los, a vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas, o leão comerá palha com o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Do que o profeta está falando aqui? Que pela força da palavra, pela força do Messias, até mesmo os instintos são dominados. O que é isso aqui que o profeta está dizendo, senão uma harmonia entre aqueles cujos instintos os fazem inimigos? Base da cadeia alimentar. Mas é o instinto do animal que o leva a atacar o outro animal. Mas a palavra está dizendo assim, que quando nós nos abrimos à graça desta palavra que converte, até mesmo os instintos podem ser dominados. E entendo que aqui agora nós não estamos falando mais dos animais da primeira leitura, mas daquilo que nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos afetos e desafetos, é possível vencê-los pela força da palavra que converte, se permitimos que este Senhor que vem, nós vamos celebrá-lo sim no seu Natal, mas que já vem hoje, no agora, no hoje da nossa história, ele já entra na minha e na sua vida e vai me dando e te dando força para podermos vencer tudo aquilo que nos domina, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que vai nos tornando pessoas que passam por este mundo, ou que vivemos a nossa vida conduzida por tantas coisas, e que depois a gente olha e diz assim: nossa, por que eu fiz isso? Por que eu pensei assim? Por que eu falei isso? Ah, padre, foi uma coisa de momento, foi uma explosão. Ah, padre, que eu não me seguro.
Cristo nos ajuda a nos segurarmos. Se permitirmos que a sua palavra, e aqui diz São Paulo na segunda leitura da carta aos Romanos, o Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. E aqui nós podemos então meditar sobre o que é conversão. Porque muitas vezes nós enfrentamos as coisas deste mundo e entendemos a conversão como: eu não rezava e agora rezo, eu não ia na igreja, agora vou. Porque eu vivia assim, agora eu vivo assado. Porque eu me vestia assim, agora eu me visto de outro jeito. Tá bom, não tá errado. A conversão, ela se expressa também nisso. Mas diz aqui São João, quando fala para os fariseus e os saduceus que foram lá para o batismo do Jordão: produzir frutos que provem a vossa conversão. O que é que prova a minha e a sua conversão? Voltemos para os animais da primeira leitura. O lobo e o cordeiro já estão conseguindo viver juntos? Pense naquela pessoa que tem vontade de te devorar, ou você tem vontade de devorá-la. Vocês já conseguem conviver juntas? Diz aqui, não estou falando de ninguém, viu, gente? A vaca e o urso pastarão juntos, ou seja, comem juntos. Agora o Natal é uma época boa para provar a sua conversão. Pois eu digo, você vai ter que comer junto com aquela vaca. Vai. Você vai ter que comer junto com aquele urso. Vai. Isso é o fruto da sua conversão. Esse é o fruto da transformação. É nisso que se vê o que é que a graça de Deus está produzindo na nossa vida. O que é que a palavra de Deus está produzindo dentro de mim, que me leva nas minhas atitudes externas a agir, a me comportar de maneira diferente. Esse é o fruto da conversão. Me desculpa, mas não é o jeito que você reza ou a quantidade que você reza. Não é a missa que você vai ou quantas missas você vai. Não é a camiseta de Nossa Senhora ou o terço que você usa no bolso. Não é isso que é fruto de conversão. Isso é um adereço na conversão. Mas o fruto da conversão é a vaca e o urso comer junto. O lobo e o cordeiro convivendo no mesmo escritório, na mesma escola que trabalha, né? No mesmo ambiente, né, onde todos os dias você precisa estar. Eu sei que a sua vontade é matar o leão por dia, mas você não pode. Lembre, você não tem dinheiro para advogado, você não tem. Você não pode perder o réu primário, não pode. Então, o que é mais fácil? Pedir a graça da conversão. Para quê? Para que eu possa conviver. Não precisa viver de beijinho para lá e para cá, e mãozinha dada, meu bem, meu amor, meu lindo. Não precisa. Mas conviver, promover aquilo que São Paulo diz aqui, a graça da harmonia, da concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Esse é o fruto da conversão. É isso que a palavra de Deus nos chama. É por isso que no tempo de advento nós vamos ouvindo, né, até o dia 16 agora de dezembro, nós vamos ouvindo esta liturgia que vai nos mostrando qual é a força de Cristo no hoje. No hoje. Por quê? Porque quando Ele veio, porque quando foi celebrado o primeiro Natal, o mundo não estava em concórdia. As pessoas não estavam convertidas. E Cristo não foi acolhido, e Cristo não foi reconhecido.
Pelo contrário, foi rejeitado, as portas se fecharam quando ele chegou. E é por isso que a igreja nos coloca nestes domingos que nos antecedem a solenidade do Natal, esta reflexão, a vigilância na semana passada, a conversão nesta semana. Para quê? Para que quando o Senhor chegar, nós estejamos prontos para Ele. Mas não é o Senhor que vai chegar na noite de Natal, não é o Senhor que está chegando hoje, que está batendo na porta do meu e do seu coração hoje. E que, como disse João Batista na sua pregação lá no deserto, produzir fruto que prove a sua conversão. Não é falar, eu me converti. Porque depois que eu me converti, mas aí vamos perguntar, você está convertido? Não sei se você é o urso ou a vaca, mas vocês estão comendo junto? Eu não sei se você é o lobo ou é o cordeiro, mas estão vivendo juntos? Então não me diga que se converteu. Não me diga, não houve conversão ainda. Não houve, sabe por quê? Porque o instinto está falando mais alto. Porque ao invés de usar o coração, está usando a bilis. Porque ao invés de usar o sentimento, está querendo levar tudo para o lado da razão. Isso atrapalha a conversão. Estou dizendo que temos que ser irracionais, mas é necessário permitir que a palavra de Deus, que a força da graça de Deus, ela vai entrando em nossa vida e vai dizendo assim: Cristo está certo e eu estou errado. Este modo de viver que Ele ensina é melhor do que o modo de viver que eu acho que deve ser. De fato, se eu começar a viver como Ele me ensina, eu vou estar mais em paz, eu vou me desgastar menos, quem sabe eu vá conseguir dormir mais tranquilo, quem sabe a minha saúde melhore. Será que a minha saúde não está assim porque eu não estou conseguindo conviver com a vaca, eu não estou conseguindo suportar o leão, eu ando com medo de brincar com a cobra venenosa? Quando nós somos dominados pelos instintos, nós começamos a viver como que pesarosos. E aí a gente começa a ficar muito preocupado com muita coisa. E aí vai se perdendo a leveza do viver. Queridos, preciso dizer para você um negócio: a vida não pode ser pesada assim, não. Viver não pode ser esse fardo todo aí que as pessoas andam carregando. Que eu não posso fazer isso por causa de fulano, que eu não posso ser assim por causa de ciclano, que eu não posso ir em tal lugar porque fulano está lá, porque eu não vou poder almoçar na casa de fulano no Natal porque eu briguei com ciclano. Calma, quem é você? Escute a mensagem, mas acolha a palavra. Não leve com você o mensageiro, como João Batista, o padre aqui é um mensageiro, mas quem muda o seu coração, quem muda a sua vida, quem transforma a sua história é a palavra. E você vai dizer assim: por causa da palavra é que eu vou enfrentar isso, por causa da palavra é que eu vou me humilhar, por que não? Para eu poder conviver, para eu poder perdoar, para eu poder acolher de novo. Meus filhos, esse é o fruto da conversão. Uma perguntinha básica aqui para a lição de casa. Do último Natal que nós celebramos o ano passado para esse, o que mudou na sua vida? Com quantas pessoas você já conseguiu se reconciliar? Padre, não tinha ninguém para se reconciliar. Então vamos mudar a pergunta: com quantas pessoas você conseguiu não brigar esse ano? Já é um fruto de conversão. Já é um fruto.
Quantas situações, quem sabe lá de tempos atrás, você conseguiu colocar um ponto final. Resolvi. Nossa, padre, tirei 500 quilos da minha costa. Eu vi isso essa semana. Padre, eu acho que tirei uns 500 quilos da minha costa essa semana, padre. É o que aconteceu. Eu consegui falar com a minha mãe de novo. Padre, acho que fazia 13 anos que a gente não se falava. Ela me machucou muito. Ela atrapalhou muito a minha vida. Mas agora meus irmãos ligaram dizendo que ela está muito doente. Peguei o carro, andei não sei quantos quilômetros que ela falou, 200 e tantos quilômetros, e fui lá, padre. Não foi fácil, mas conversei com ela, pedi perdão se eu errei, perdoei pelo que ela fez. Padre, eu voltei em paz. Isso é fruto de conversão. Isso é fruto de conversão. Não é a quantidade de terços que você anda rezando, não. Isso precisa acontecer dentro do casamento. Lembre, a vaca e o urso têm que comer junto. Tem que comer junto. Então, alguma coisa não saiu do jeito certo, vaca, perdoa o urso. O urso pede perdão para a vaca. Vai ter que sentar na mesma mesa. Vai ter que dormir na mesma cama. Tá certo ficar dormindo no sofá não, filho? Harmonia conjugal, harmonia familiar, concórdia profissional. Tá certo você ficar evitando seus colegas de trabalho, ficar trocando escala para não poder, porque não pode encontrar com ele no corredor da firma. Pelo amor de Deus, não estamos falando de creche, estamos falando de lugar onde trabalha gente adulta. Gente adulta. Concórdia. Entenda, todo mundo ali está querendo, sabe o quê? Ganhar o pão de cada dia. Todo mundo ali está querendo isso, tá? Padre, mas tem gente lá querendo puxar o tapete da gente. Isso é um problema dele, não é seu. É dele. Lembra? O lobo e o cordeiro viverão juntos. Se o instinto dele é te devorar, o seu instinto não é devorá-lo. O fruto de conversão é o seu. É a transformação da sua vida. Volto à lição de casa para essa semana. Do último Natal até agora, quanto você resolveu das pendências que existiam? Quantas novas pendências você conseguiu evitar? Isso é a conversão. É a isso que a palavra nos chama, é isso que a palavra realiza na minha e na sua vida. Por isso, queridos, nós estamos caminhando na direção de celebrarmos o Natal de Jesus. E qual é o fruto de conversão que nós vamos poder entregar a Ele? Lembre-se, quando a palavra entra, quando nós deixamos, quando nós ouvimos o mensageiro, ouvimos a voz, mas o que entra dentro de nós é a palavra que foi dita, esta palavra vai produzindo, ela vai incomodando. Na outra cidade que eu estava padre, eles me diziam assim: nossa, padre, a homilia de domingo foi assunto no conselho de classe. Falei, que bom. Mas não fale do padre, fale do que o padre falou. O padre é voz, a palavra é Cristo. Não é do padre, é da palavra. Porque padre não converte ninguém, pelo contrário, o padre desconverte as pessoas. Mas a palavra que ele prega converte.
Mas o Cristo anunciado, esse transforma vidas. Eu nunca consegui mudar a vida de ninguém, e quando eu mudei para pior. Mas o Cristo que eu prego, esse desde que o mundo é mundo, ele transforma tudo. Disse São João Batista, ele é capaz de fazer das pedras filho de Abraão. Das pedras. Por isso, se você não tem capacidade, se você não tem força, se você não tem conseguido por você mesmo esses frutos de conversão que o padre disse aqui, Deus pode em você. Ele consegue. Se por você não tem conseguido, tente por Ele. Por Ele. Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem te dado, busque por Ele. Dar o perdão, pedir perdão. Dar o amor, permitir-se ser amado. Tirar o fardo, tirar o peso. Volto a dizer, a vida não pode ser pesada desse jeito, como as pessoas estão fazendo ela. Não pode. Deixemos-a mais leve. E essa leveza pode ser a conversão que você esteja buscando. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos permita olharmos para as nossas ceias de Natal e poder dizer, pois é, a vaca e o leão estão comendo juntos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.